Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco Luís Faria, Presidente da Federação Portuguesa de Remo. Presidente, para já é um prazer tê-lo aqui connosco. Grato, igual. Muito obrigado pelo convite. E já me confessou que posso tratá-lo por Luís, portanto, somos dois Luíses, vamos tratar assim. Força. Luís, eleito há pouco tempo, mas já estava por dentro, já se inteirou de tudo, já estava a par. Não, eu, na verdade, historicamente, fui vice-presidente para a alta competição desde 90, na equipa na altura, presidente Fernando Estima, desde 98 a 2004. Uhum. Nessa altura essa equipa já foi responsável pela construção da pista de remo em Montemor, pela nomeação pela primeira vez, tipo uma lança em África, conseguimos 5 árbitros internacionais, o que era uma coisa dificílima. Fomos campeões do mundo em Júniors, em 99, ainda hoje é o World Best Time, essa regata. Portanto, eu tive sempre uma segunda linha, entre aspas, nunca assumi o cargo. E muito recentemente, neste mandato, fui eu, conjuntamente com o meu clube, mais alguns clubes, que declarámos a insolvência, que foi uma parte negra a seguir aos Jogos de Londres, em que destituímos o presidente de então, e depois o meu amigo e antecessor Luís Teixeira tomou conta da federação durante 2 anos, num período difícil mesmo, de insolvência, de zero dinheiro, nada. Tive sempre um bocadinho no background, sendo que no último mandato, que foi um bocadinho atípico por causa do Covid, foi só 3 anos, basicamente até fui eu que impus em conversas que se deviam que o Luís se devia se reeleger novamente, e ele disse, ok, és responsável por esta reeleição, portanto, ficas como vice-presidente, e também, portanto, nos últimos 3 anos fiquei como vice-presidente. Okay. O facto de ser presidente agora advém de uma história um bocado particular, que é, eu em setembro venho do Campeonato do Mundo, que não é Campeonato do Mundo, o Encontro Mundial de Masters, que é tipo um Campeonato do Mundo para veteranos, e ao chegar soube de uma interposta um antigo secretário de Estado com um antigo presidente da Federação, que levou a Federação à insolvência, que iriam aparecer novamente. Okay. Pronto, isso fez-me saltar de sofá, basicamente. Nunca na minha vida teve na ideia de eu ser presidente, mas isso foi um grande clique. Ou seja, não queria deixar cair a Federação novamente? Não. Até pelo trabalho que já estava feito da recuperação, e sim, sem dúvida. Falou aí no Encontro Mundial de Masters, então ainda compete, ainda está aí? Sim, ainda treinamos 5 vezes. Aliás, inclusive o coletivo, a minha equipa que eu tenho na direção, a maior parte dos elementos remam, ainda hoje remam. Portanto, o que é bom, porque estamos dentro, somos homens dos clubes, percebemos, estamos dentro sentimos o remo verdadeiramente, e isso também facilita um bocadinho o que é o diálogo e potenciais alterações ou modificações ou ajustes que o Remo Nacional ajuda. E também é mais fácil depois também interagir com os atletas e com os clubes, sabendo a realidade. Claramente. Eu, por exemplo, posso lhe dizer que algumas das ações que tive recentemente ainda, não é? Quase que houve sempre um acordo tácito antes, falando com os clubes, não é? E depois cheguei a uma Assembleia Geral ou cheguei a uma outra reunião qualquer e o assunto já estava semi-negociado, deixado-me liberdade naturalmente para cada um exprimir-se como quiser e tomar as opções. Mas sim, de alguma maneira é-nos fácil conectar com o Remo Nacional todo. E diria que as prioridades neste momento, Luís, continuam nesta evolução, no caminho, lá está, que palmilhou até agora, chegar a outros patamares. O Remo português, já vamos a isso, tem crescido bastante e com resultados interessantíssimos. Sim, internamente o grande desafio tem a ver mesmo que, eu costumo usar uma expressão um bocado figurativa, que é, nós somos um desporto em que o nosso material é caríssimo, basta dizer, o nosso barco mais caro custa à volta de 70 mil euros, não é? Mas depois, no dia a dia, cobramos cotas de 1 euro, de 5 euros, quer dizer, há aqui um gap grande face ao nível de serviço que prestamos, à qualidade do serviço, até porque cá é igual, não é? Eu estava a referenciar internacionalmente, porque hoje em dia o mundo é
é uma ilha só, globalização, exatamente. Mas o remo e o desporto em si tem um peso muito grande na estrutura do atleta, da sociedade e tudo mais, não é? Portanto, eu acho que nós podemos organizarmos. O grande desafio é termos mais atletas, claramente, não é? Até porque há outras vertentes, há o chamado remo indoor, que é o de ginásio, e os ginásios neste momento estão associados, em complemento que o CrossFit tem uma explosão enorme por causa das máquinas de remar. Tem a nova vertente do remo de mar, tal como disse na última entrevista a vocês, é uma coisa que mundialmente está louca, e agora, como disse, nós vamos organizar uma regata em Oeiras, está-me a falhar o nome correto, mas tem a ver com a Capitania dos Faróis, desculpem a indelicadeza do nome, mas eu já não estou certo do nome, e que era uma regata supostamente simples, e neste momento temos 10 seleções mundiais a virem aqui. China, Inglaterra, 10 seleções. Portanto, está-se tudo a preparar para Los Angeles 2028. Está. Vai haver a modalidade de sprint, não é? É beach sprint, portanto, o remo de mar tem duas vertentes, o beach sprint é 500 metros, portanto, o barco está na água pousado, sem a tripulação, sem o atleta, e o atleta está na areia, corre 100 metros, uma distância na areia, corre 100 metros ou 50 metros, corre na areia, embarca, faz um sprint de slalom de 250 metros, dá a volta e regressa em linha reta à praia, sendo que tem que desembarcar e voltar a correr para cortar a meta, na areia. Isto tem muitos imponderáveis, que é apanhar a onda certa, a corrente do mar. Tanto é que já se fez alguns eventos, nomeadamente o que nós organizamos em Oeiras, o Campeonato do Mundo em 2021, com campeões olímpicos, e eles ficaram em quinto e em sexto. Portanto, enquanto nós no remo olímpico sabemos que temos que fazer 6 minutos e fazemos 6 minutos, ou 6 minutos e 1, ou 5,59, no remo de mar não tem essa, é muito imponderável. O que também é atrativo para o público, para a televisão e tudo mais. E também, e lá está, e está a chamar atletas que vêm competir a Portugal, que também vão puxar pelos nossos, não é? Não, sim, claramente. E depois é um desporto, não é um desporto, é uma versão que também traz mais gente, provavelmente mais familiares. Por exemplo, numa época em que o remo tradicionalmente está parado, entre julho e setembro, há as chamadas férias familiares, que é uma tradição que pesa imenso, as férias escolares, em que deixa-se remar e vai-se para a praia. Exato. Só que neste momento o remo de mar, nessa altura já lá está também. Portanto, o que é impecável, não é em complemento. E isso está a trazer, também o número de atletas tem vindo a crescer, depois da pandemia, já falou aí também no remo indoor, em que temos campeões do mundo de remo indoor. A pandemia, de certa forma, ajudou a esse crescimento do remo indoor? Sim, na questão do remo indoor, sim. Ajudou bastante. Sim, bastante. Tornou-se muito mais. Porque a própria organização, a própria Federação Internacional, World Rowing, percebeu que tinha que fazer alguma coisa. Não, que era fácil, em termos de organização era relativamente fácil e tinha um impacto enorme, não é? Porque se for ver as reportagens ou o live mesmo, há pessoas que estão na garagem, que estão debaixo de uma escada, que estão num clube com toda a gente a apoiar, há uns que estão na lavandaria com as máquinas, mas estão a discutir um encontro mundial. Exatamente. E em Portugal o número de atletas tem crescido, de clubes, têm-se mantido os clubes, às vezes não é fácil? O que tem crescido muito paulativamente, porque de facto, apesar de, eu uso muito a expressão que o remo está na A1. Ou seja, está mais ou menos Lisboa, um bocadinho mais abaixo, Setúbal, vem por aí acima, até Valença, até Cerveira neste caso, não é? Portanto, mas o interior em si está vazio, o Algarve está vazio, as ilhas estão vazias, apesar de haver agora uma tentativa de intercâmbio que os baleeiros dos Açores, fruto do remo de mar, estão-nos a pedir esclarecimentos e pedido de ajuda para ingressar na Federação, o que também é bastante aliciante. Pois pode ser uma modalidade que dê para crescer nesses sítios devido à... Claramente. A facilidade do acesso ao mar. No Algarve vai haver também uma prova internacional do género, tipo Jogos Olímpicos para a Juventude, mas Juventude mesmo, em qual o remo de mar vai estar incluído, portanto. Já vamos visitar o Algarve, não é? Portanto, e a pista de Montemor tem dado os seus frutos? A pista de Montemor foi muito melhorada, tem alguns problemas técnicos neste momento que têm a ver com que os próprios rios em Portugal têm e no resto do mundo têm,
que é uma alga, que é o jacinto de água, que é uma praga, não é? Literalmente uma praga, e faz com que parte da pista, que é um canal alternativo para aquecimento, tem mesmo os 2 km da pista, mas está ao lado, está completamente tapado pelos jacintos. As autoridades locais e a pista fazem um esforço enorme para manter aquilo, mas aquilo tem sendo que também a própria pista, apesar de ter sido fundada pelo Remo, ela neste momento, e já há uma década, é muito usado pela canoagem. São residentes, estão lá todos os dias, não é? Portanto, e a canoagem, independentemente de inverno, mas nas provas de velocidade, usa muito os 1000 metros e os 500 metros, nunca usa os 2 km. Ou seja, dos 1000 metros aos 2 km, o que para nós é de largada até aos 1000 metros e até à meta, os primeiros 1000 metros estão completamente abandonados. Pois, exato. Nós fazemos visitas esporádicas, estamos a fazer um forcing grande para utilizar mais, inclusive a própria seleção. Neste momento nós temos, a Federação tem 2 casas em Coimbra, em que os atletas da competição já optaram em viver para Coimbra, estudam na universidade e treinam com um treinador nacional, José Velhinho, e portanto treinam de manhã, vão para a universidade, treinam, almoçam, treinam, fazem tridiário, bidiário, e já começam a usar muito mais a pista. Daí estou a dizer, porque tinha por mais Coimbra, está ao lado de Montemor, portanto a pista está a ser muito mais usada. Sim, tem alguns problemas técnicos, e ainda agora tivemos uma reunião recente no Comitê Olímpico, com o presidente Fernando Gomes, que tem a ver com os chamados 65 milhões que o primeiro-ministro anunciou em dezembro e que já estão depositados no Comitê Olímpico e no Comitê Paralímpico, que são 50 milhões para o Comitê Olímpico, para o COP, e 15 milhões para o Paralímpico. E a reunião que se teve era, deste dinheiro todo, havia já 10 milhões para reestruturar os CARs, os Centros de Alto Rendimento de Portugal, que são 11, um deles é o de Montemor. Pronto, portanto eu estou, como é que é de explicar, eu estou bastante esperançoso, porque ainda para mais é um CAR que tem várias modalidades, tem o remo, canoagem e triatlo, portanto devidamente estruturado, pensado, sem haver loucuras em termos de gastar dinheiro em elefantes brancos. Eu acho que a pista devia reviver. São 3 desportos, como estávamos a falar, são 3 desportos também em claro crescimento e onde se ganham títulos. Sim. Então no remo indoor temos agora campeões do mundo e acredito lá está que a seleção, estes estágios, consigam estar preparados para nos Jogos Olímpicos estarem a lutar por lugares. Nós precisamos de ir aos Jogos Olímpicos, não é? Das primeiras reuniões que eu tive no Comitê Olímpico neste mandato, foi mesmo o próprio Comitê Olímpico disse, nós não queremos outros jogos sem remo, precisamos do remo lá. Assim como também, que é um desafio nosso e é um desafio da sociedade e é um desafio dos desportos todos, que tem a ver com o incremento na equidade de género, portanto falta muita femininos, falta muitas mulheres, falta muitos jovens femininas, muitas, em qualquer desporto. Sim. Até porque eu até já disse outro dia num auditório que há uma plataforma europeia que se chama iCoachKit e que tem lá uma estatística engraçada que é na questão do género, por exemplo, não é? Tipo, só 30% dos praticantes é que são mulheres. Se passar isso para os treinadores, muito tipo 10%. Se passar para os dirigentes, é tipo 5%, não é? E depois ainda tem uma outra coisa engraçada que é da população em geral, só em média 30% é que pratica desporto. 30%, estamos aqui a falar, só para dar uma ordem de grandeza. E mesmo desses 30% que praticam desporto, 80% sofrem de bullying. E o bullying vais treinar porquê? Mas vais para a chuva porquê? Não vais para a festa de anos? Mas não vais ao meu casamento? Quer dizer, está a praticar desporto, mas depois ainda há o bullying da sociedade e dos amigos que estão sempre a dizer sai daí, não é? O que também, por acaso é uma estatística bastante engraçada, é uma plataforma muito interessante também. Sim, e é um pouco como o Luís estava a dizer, é um pouco transversal a todos os desportos, mas também há que é o que o atleta não fala, que também tem-se embarcado bastante com o crescimento do futebol feminino, também puxa atletas para lá que podiam estar... Sim, mas eu estive há uns anos porque eu sou treinador grau 3 e volta e meia tenho que ir a umas formações para validar a licença, não é? Sim.
E encontra-se com treinadores de outras... Sim, já estive no adaptado, a última que fiz na renovação foi uma semana sobre o desporto adaptado, mas antes estive numa sessão que tinha a ver com o futebol e a preletora estava a falar do facto do investimento que houve para o futebol feminino e fez a pergunta, mas quanto é que estão a gastar? E mais uma vez não estou a dar números certos, mas é tipo 1,5 milhão, 2 milhões e meio. E eu disse, pronto. Isso só é mais 1 milhão do que o orçamento da Federação de Remo. De Remo, exato. Portanto, só para aquela coisa, dentro da Federação de Futebol, só para aquilo. Não, é outra escala, é um desporto com outra escala. Não tem. É ver o resultado do somatório do retorno que é, por exemplo, das apostas eletrónicas. Exatamente. Que não tem a ver com o desporto nacional. As apostas eletrónicas são resultados do desporto internacional. Sim. E estamos a falar de 60 milhões e 50 milhões são para o futebol. E o resto é que se divide pelas outras modalidades. E mesmo assim divide-se em 3, algumas até bastante atípicas. Exato. Por exemplo, sport de inverno sim. Que estão a crescer, por acaso até estão a crescer bastante. E em Portugal também. Sim. Mas tem uma expressão ainda, sei lá, compramos com o Remo, tem menos gente, não é? De alguma maneira, não é? E recebem 1 milhão e não sei o que é, que tem a ver com as apostas fazem do hóquei sobre gelo, exatamente. Canadá, Finlândia, portanto, o próprio curling. Exatamente. E Luís, aproveitando que está aqui, que o Luís tem uma empresa de construção de barcos, é assim? Eu faço refit, pinto iates e veleiros e madeiras, portanto, pinturas e, no fundo, usar uma palavra em inglês, faço refit. Faço uns refit. E também queríamos tentar perceber que muita gente não sabe ou não tem essa noção, as principais diferenças entre a canoagem e o remo. Não, o remo tem uma particularidade única que nem é só com a canoagem. Tirando a natação, quando está a fazer costas, exato. Nós somos o único desporto que andamos de costas. Sempre de costas. Portanto, nós somos o único desporto que quando vamos à frente, vamos sempre a controlar os adversários todos. Sempre. Exato. Não sei se já reparou, por exemplo, no Campeonato do Mundo de Atletismo de pista, ou não interessa, no centro de pista, há de reparar, quando os atletas entram na última curva e vêm a sprintar para cortar a meta, eles estão todos a olhar para o cara gigante para tentar perceber quem está atrás. Que é a única vez que não estão a... Que estão a tentar controlar. Não, nós controlamos dentro do possível, porque se alguém anda mais... Também é um facto. São 6 pistas, não é? O da pista 5 ou pista 6 em nada interfere que eu vá na pista 4, que eu ando mais devagar ou mais pressa. Exato. Se ele quiser ir embora, vai. Pronto. Depois, claramente é um desporto muito mais completo. A canoagem não usa as pernas com a extensão que nós usamos, usam as pernas, mas não usam as pernas com a extensão, e 80% do nosso movimento vem das pernas, a propulsão, depois vem do core e por fim braços, não é? Portanto, eu toda a vida vi remei e portanto não tenho, não é? O remo é muito técnico, eu costumo dizer aos iniciantes que é tipo 3.000, 5.000 metros atletismo, e depois a parte técnica é saltar à vara, está a ver? É muito técnico, como a canoagem, mas o remo, ainda por mais, tem uma série de ferramentas anexas ao barco, é muito, muito técnico, porque, e sem ser maçador, enquanto da canoagem o atleta está parado, a massa dele não interfere em nada, só está a fazer peso. Nós não, nós deslocamos num carrinho, e, portanto a nossa massa desloca. Por exemplo, o barco que eu treino, que é um barco de 8, Shell de 8, não é? A massa total é à volta de 900 kg, que em cada remada 800 kg estão-se a mexer para trás. E isso, quem fizer muito bem, quem for muito bem tecnicista, não trava o barco. Portanto, tem... Se não for... Sim, de resto e a canoagem tem uma expressão muito mais fácil, que é o barco mais caro da canoagem, por exemplo, o Pimenta, não é? Sim. Custará 1.000, 3.000 euros. Exato. O nosso mais barato custa 7, 10 mil euros. Portanto, aqui não é por ser um desporto para elitista, é mesmo material, é mesmo caro, porque nós não somos elitistas de maneira nenhuma. Exato. Mas sim, a canoagem é mais ir a transportar e tudo mais, os nossos barcos são enormes, estamos atrelados. Exato. Mas depois de estar, é um desporto para a vida, não é? Eu tenho 64 anos e continuo a praticar remo 5 vezes por semana, e os meus colegas a mesma coisa, e e também é um desporto muito, muito mais coletivo. Estava a falar do Shell 8, Shell 4. Sim. A coordenação também é essencial, não é? Mas traz várias coordenações para a vida, por exemplo. Eu nunca usei relógio na minha vida, não é? Mas não chego a atrasar. Por exemplo, nós no futebol, imagino, estamos
estejamos 1 ou 50 atletas, jogamos sempre à bola, certo? Exato. No remo, treino às 6 da manhã ou às 7 da manhã, shell de 8. 8 remadores mais o timoneiro. Se um de nós faltar, ninguém treina. Não há treino, exato. Não há treino. Portanto, é impensável, de alguma maneira, ficar na cama, ou está a chover. Pronto, não, tem essa coisa. Tem aqui todo, exatamente. Tem essa coisa. Mas o desporto tem isso, ou seja, o desporto qualquer também tem. Sim. O horário, a disciplina, o saber organizar a vida, o saber esperar. Porque o desporto também tem essa coisa. Hoje a sociedade é muito mais imediatista, não é? Sim. E, por exemplo, quem quiser fazer competição ou quem quiser estar bem num desporto, demora anos. Exatamente. Mesmo quem quer ir para um ginásio, vou perder 10 quilos. Devidamente, porque não se metem coisas como malucas. Exatamente. Precisa de 1 ano ou 2 com muita disciplina para perder os 10 quilos. Exatamente. Não é? Sim, ensina essa parte essencial também. Saber estar, exatamente. Luís, eu queria falar um pouco da saúde dos clubes. Normalmente os clubes, mesmo também transversal a outras modalidades, vão passando por algumas dificuldades. Já disse que o litoral está Nós bem. estamos implementados. E estão saudáveis, sempre a crescer, sempre a tentarem recrutar. Os mais novos é fácil ir buscá-los para o remo. Há aqui duas vertentes. Estão saudáveis no sentido porque são muito resilientes e sempre não desistem, não é? Mas é muito difícil, claramente. Hoje em dia o associativismo é uma coisa difícil, porque mais uma vez voluntariado a 100%. Sim, exatamente, tudo é muito mais fácil, mas as coisas são... Tudo tem preço hoje em dia, o tempo tem preço, a disponibilidade tem preço, e de alguma maneira há super gente disponível, mas ao mesmo tempo também há aquela coisa tem a ver um bocado com o bullying. Mas não vais comigo ao bar e vais treinar. E isso nos clubes é uma vida difícil, primeiro que o material é caro e bastante frágil, de alguma maneira, a mínima coisa parte, não é? E qualquer reparação ou substituição é caríssima. A deslocação do material também per si é uma logística pesada, mas é um esforço enorme que os clubes fazem. O que a Federação tem feito agora, tem feito bastantes protocolos com algumas câmaras, conjuntamente com outras federações, para irmos para outras vertentes, não é? Inclusive, também trabalhamos muito em conjunto com o Fórum Oceano, que tem a ver com estações náuticas e tudo mais. Portanto, para no sentido de começar cada vez mais a espalhar, expandir. E temos uma porta que ainda não está completamente explorada, se bem que estamos a trabalhar em conjunto, que tem a ver com o desporto escolar. Exatamente. Nós temos alguns protocolos com algumas escolas, mas há aqui umas nuances regulamentares, inclusive das próprias escolas, que é difícil implementar, mas sim, o desporto escolar era uma coisa. Escolar no sentido escolar básico, como universidades, não é? Exatamente. Se bem que nós com universidades já temos alguns protocolos, nomeadamente com a Universidade de Porto e com a Universidade de Coimbra, não propriamente de atletas, mas no sentido de interagir com os docentes que têm formação no controle de treino e medições, pronto, sim. E também são parceiros. E são os locais de 2 clubes fortíssimos, a Académica e o Fluvial, o Sport, o Infante, sim, tem os protocolos. Tem mais tradição. Tem, claramente. Aliás, são clubes históricos. Exatamente. Não é? Quando digo históricos, estou a falar centenários. Exatamente. Não é? Portanto, sim, que ainda houve há pouco tempo e foi quando falou connosco na regata centenária do Infante de Henri. Aliás, regatas internacionais, e o Luís também falou na que vai haver em Oeiras, também é fácil organizar, é fácil chamar esses atletas para aqui. Como é que isso também atrai mais pessoas para o remo? E, por exemplo, em Gondomar teve a equipa de Oxford e de Cambridge, que é a famosa regata que toda a gente assistia na televisão. Não, nós temos alguma vantagem numa proximidade com os espanhóis que é-nos fácil, de alguma maneira, eles virem cá. Temos uma coisa que também é um bocadinho um contrassenso, mas é positivo, que é, maioritariamente, os países internacionais estagiam todos em Portugal.
Inglaterra, Alemanha, os polacos, Dinamarca, Finlândia, tanta gente. Estão a estagiar em Portugal. Carregou tudo, muita gente. Né? Porque as viagens são acessíveis, há alguns pontos de água muito bons mesmo, alguns pontos de água também têm, nomeadamente o Davis, que é do antigo presidente, o Luís Teixeira, é um expoente mundial, não é? Porque ainda para mais é um hotel em cada água lá não tem barcos a motor, não tem nada, portanto aquilo tem as condições todas. E quando estou a dizer um hotel, eu não estou a fazer promoção, eu só estou a dizer é que como o dono do hotel é um remador, portanto as pessoas estão lá, mas há muito mais. Porto Antigo tem as barragens lá em baixo no Castelo de Bode e por aí fora. Por exemplo, os polacos, há 30 anos que vêm cá sempre. Sim, portanto, neste momento está-nos a ser mais fácil trazer gente internacional para o remo do mar no sentido de regatas, porque quase que a gente sem se aperceber, nós na verdade somos uma referência mundial. Nós achamos que estamos mal organizados, portanto aquela crítica própria, interna, não é? Sim. Ainda agora o atleta olímpico Afonso Costa, que veio é olímpico de Tóquio e tentou o apuramento para Paris. Ele saltou do remo olímpico para o remo de mar, não é? E já fez, este ano já fez 3 regatas lá fora, em Itália, e é meu colega de direção. Não é? E ele diz, eles lá fora são malucos por nós, quer dizer, nós próprios às vezes nem valorizamos o quão bons somos nesta questão. Sim. E também reconhecidos, não é? E reconhecidos, naturalmente, não é? Portanto, sim, é mais fácil neste momento, estamos a captar gente do remo de mar internacionalmente para vir às regatas. Faz parte do plano desta equipa, pelo menos conseguir fazer um bom evento internacional de júniores na pista de Montemor, e um dia mais tarde, se possível, gostaríamos muito de fazer o Masters, porque essa sim é uma regata, o encontro mundial de Masters é tipo, exponencialmente, é tipo 5 ou 6 vezes ou 10 vezes mais que um campeonato do mundo. Porque são à volta de 3 mil a 5 mil atletas, e até em termos de financeiros e de impacto na zona, são pessoas que estão relativamente bem na vida, já têm 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos. A maioria já está disposta a gastar dinheiro no sentido de, portanto... E também já fazem da competição o convívio. Sim, e a pista da Figueira da Foz, de Montemor, está perto de Figueira da Foz, de Aveiro, não é? Depois as pessoas ficam e vão para... E vão conhecer esses. Vão para Aveiro, vão para o Algarve, vão para... Pronto, assim... Luís, para finalizar, pergunto-lhe o futuro. Começou agora o seu mandato. O que é que este mandato pretende fazer? Essa aposta forte, então, no remo de mar e na tentativa de termos atletas nos Jogos Olímpicos? Eu tenho estado a tentar, tenho falado muito no remo de mar, mas nós temos muito por onde, não é? Eu queria voltar a pôr a arbitragem num ponto máximo, quer internamente, quer internacionalmente. E queria muito que o remo em si tivesse outra implementação, quer dizer, não fosse tão, como é que é de explicar, não é está-me a faltar o nome agora, mas portanto, queria que fosse mais para toda a gente, que fosse mais acessível. A questão do desporto escolar, portanto, que houvesse mais implementação. Mudar um bocadinho o calendário de regatas, no fundo mantendo a nossa tradição de que somos centenários aqui, mas vamos ter que partir aqui algumas coisas, ser inovadores, aumentar a população e trabalharmos em conjunto, porque o remo em si por si é um desporto em que toda a gente trabalha em equipa, portanto eu vou precisar disso no remo nacional naturalmente. Não é fácil, mais uma vez, porque não é um desporto que tenha propriamente sponsors, e muito menos em Portugal, naturalmente, não é? Mas é o desafio que se lança, sim, ser mais universal. Sim, e acha que a Federação pode ter um papel também aí nos patrocinadores? Tocou agora nesse ponto? Ou os próprios clubes e os atletas vão fazendo o seu caminho a tentar... Não, quer dizer, tendo visibilidade, porque o outro problema que o remo tem é, nós não temos um Cristiano Ronaldo. Exato. Por exemplo, mundialmente o remo tem um senhor, que é da minha idade, que é o Sir Redgrave, que é um inglês, que neste momento, ou até há muito pouco tempo, era o único atleta no mundo que tinha 5 medalhas em 5 Jogos Olímpicos. Portanto, ele
em 20 anos, 25 anos, sempre que foi aos jogos, ganhou sempre ouro. Há a malta da natação que ganha 5 medalhas nos mesmos jogos. Não, em 5 jogos, não é? E não tem expressão nenhuma, não tem visibilidade nenhuma. Tem Inglaterra, dá umas entrevistas, não sei, mas não tem aquele impacto que os outros esportes têm. Exatamente. Em termos de visibilidade, que é outra coisa que o remo internacionalmente também terá que mudar. E isso está a acontecer com o remo de mar, porque estamos a sair da boxe, não é? Exato. Porque o remo em si é muito espetacular, mas para a população em geral que não seja do remo e que não perceba, é um bocadinho boring, um bocadinho chato. Exatamente. Se tira aquilo, pronto, falta ali umas nuances de... Exatamente. Tentar que... mais emoção, aquelas coisas mais, sim. Mas de resto, como desporto, todos nós sabemos, seguir a natação é provavelmente o mais completo em termos gerais. Luís, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Grato pelo convite. Explicar os planos da Federação e falarmos sobre remo. Também é mais um desporto que o atleta mostra aos espectadores. Foi mais um Desporto às 9. Já sabe, para esta entrevista e outras, visite o nosso canal do YouTube e visite o nosso website atleta.pt e siga as nossas redes sociais.